Boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, Rafaela. Oi, Andréia, boa Tudo tarde. Boa bem? tarde a todos. Tudo ótimo. E você? Tudo bom. Tá me ouvindo bem? Sim, vou aumentar só um pouquinho aqui, mas está bem nítido, estou te vendo bem. Ah, que bom, também. Vou ver se eu consigo botar aqui as fotos que eu separei, Ai, maravilha. esperando o pessoal entrar para a gente falar desse roteiro tão bacana, né? Sim, Enquanto isso, a gente pode ir se apresentando, né, rapidamente. Quer falar primeiro? pode ser. Primeiro, obrigada pelo convite. Fico feliz de você ter me convidado para falar aqui da Alemanha, da Rota Romântica especificamente. Eu sou a Rafaela, da agência Viagem Alemanha. Tenho uma agência de receptivos voltada para viagens privativas personalizadas na Alemanha, na Áustria e na Suíça. E, bem, é realmente voltada para o turismo personalizado, né? Para viagens privativas personalizadas. Que bom. Bem, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, né? Com toda essa experiência que você tem nessas rotas tão lindas. Obrigada. Bem, eu sou Andréa Terra, tenho uma agência da TZ Viagens, é uma agência home-based, fica no Rio de Janeiro, mas, enfim, posso atender pessoas do Brasil todo, assim como você também, estando aí na Alemanha, atende É, gente, né? é, Primordialmente brasileiros, eu sim, imagino. sim. E faço roteiros personalizados. Já fiz essa rota romântica na Alemanha, que foi uma das viagens mais bacanas que eu já fiz, né? E eu acho que assim é um sonho essa viagem, por isso que eu tinha muita vontade de mostrar também para o público com alguém que conhece, tem experiência como você tem, né? Então acho que a gente pode começar a Assim, apresentar. assim, só, Eu né? até mandei. Só porque Oi. você falou que é do Rio de Janeiro, né? Eu também sou do Rio de Janeiro, mas já moro aqui na Alemanha há 10 anos, né? Nossa base em Hamburgo, mas são 10 anos aqui. Mas, sim, faltou essa introdução. Não, tá ótimo. E, bem, eu mandei até uma caixinha de perguntas. Algumas pessoas perguntam quais são as cidades, quantas são as cidades, né? Eu até peguei aqui uma lista, não sei se dá para ver mais ou menos, se não me engano, são 29 É, cidades, mais ou menos, né? São é, muitas cidades que a Rota Romântica tem, e, na verdade, a gente acaba tendo que escolher. A gente sabe que tem umas que são, né, mais chamam mais atenção para o sim. público, mas a gente acaba tendo que escolher algumas, porque não dá, é muito difícil, eu acho, alguém fazer as 29, né? Principalmente indo de É, férias. Então eu são 20. coloquei aqui para o pessoal ter uma ideia. Eu botei também uma foto, mais ou menos, eu não sei se está muito nítida, mas enfim, que mostra essas 29 cidades. Aqui é a parte norte, né? Ela começa, normalmente, o ponto de saída ou de chegada principal, mais conhecido, é Würzburg, não é isso? Não é assim que se fala? Exato, Würzburg, exato. Isso. E o ponto de chegar, o ponto final, que também pode ser o ponto inicial, enfim, que é ao sul da Alemanha, quase fronteira com a Áustria, já seria Füssen, né? Que é onde tem lá o icônico castelo, não é isso? Bem, Exatamente, eu selecionei exatamente. algumas. Quando eu fiz a minha viagem, eu selecionei algumas, né, com base em estudos que eu fiz e também no tempo que eu tinha, que eu acho que a rota romântica depende muito disso. É, É, quer falar alguma coisa? Eu acho que, não, né, depende não, muito. depende muito do quanto você quer fazer render, né? Do quanto tempo de viagem você tem. Exatamente. E também da onde você está, né? Se você está conjugando com outras coisas na Alemanha, porque você pode chegar nela a partir de Frankfurt, de Munique, né? O que Munique, mais? você pode fazer a partir, né, considerando ali os aeroportos, pode fazer a partir de Stuttgart, uma outra cidade grande próxima é Nuremberg, mas os principais aeroportos, né, principalmente para o Brasil, seriam Munique e Frankfurt, né, que são mais próximos para você fazer a rota romântica. Exatamente. Enfim, e até a parte da Áustria também, né? Que faz fronteira ali com o sul da Rota Romântica. E aí eu Aí, botei aí a primeira cidade para a gente mostrar um pouquinho para o pessoal.
da rota, que foi Würzburg. Agora, se eu pronunciar errado, você pode me corrigir, porque eu não falo nada de alemão. Mas está bem próximo, Würzburg, né? Sim, sim. Esse daí, então, é o Residence, né, de Würzburg. Ele é um É, palácio ou é um castelo? É porque é um eu sei que palácio. é um palácio, né? É um Até palácio, eu é. acho legal a gente esclarecer isso para o pessoal, porque às vezes tem algumas dúvidas entre o que é um castelo, o que é um palácio, e ali na Alemanha tem muito dos dois, né, na verdade. Exato, Aí eu queria que exato. você falasse um pouquinho. É, o Residence Würzburg, né, que é uma das principais atrações da cidade, porque Würzburg foi muito destruída durante a Segunda Guerra, mas algumas atrações ainda persistem, né, ou então foram reconstruídas. Uma delas é o Residence. E qual a diferença eu falei, né, um palácio, porque um palácio seria um palacete, diferença do palácio para o castelo. A grosso modo, o castelo, que em alemão se chama Burg, é a residência fortificada de um nobre, e geralmente os castelos foram construídos até mais ou menos 1500. Então, quando você vira aquela fortificação, que parece, né, às vezes até uma fortaleza, com a residência interna, ali o Burg é o castelo. Já o Schloss, em alemão, é o que seria o palácio. Tecnicamente é um palácio, porque ele já é construído mais ou menos do século XVI em diante, para servir meramente como residência. E aí vão ter subdivisões, né? Palácio de caça, palácio de verão, palácio de residência. E acontece que muitos castelos nesse período também sofreram alterações nas construções, né? Então, uma parte virou residência, o Schloss, outra parte virou uma fortaleza, que é a parte fortificada. Então, mas o residência, como ele já é do século XVIII, ele é realmente mais um Schloss, né? Um palácio. Ah, que legal. Eu vi aqui, inclusive ele é patrimônio da Unesco, né? O Palácio e os Jardins. Realmente é um passeio assim muito bonito. É uma das grandes atrações mesmo lá de Würzburg, Würzburg, né? E e Würzburg. Oi, por favor. Não, pode falar. A ponte, né? A ponte no Rio Meno também, com as suas estátuas, as estátuas sagradas, né? As figuras sacras, né? É também um ponto alto da cidade, porque a cidade mesmo vocês vão ver muitas coisas modernas, mas tem esses highlights que valem muito a pena. Würzburg também tem vinhedos, né? No alto de um desses vinhedos, se você estiver caminhando pela ponte, você vai ver a Marienberg, né? A fortaleza. Então, tem vinhos excelentes que são produzidos também em Würzburg, porque essa região mais ao norte da Rota Romântica, onde fica Würzburg, pertence já ao estado da Baviera, mas é chamada da região da Francônia, né? A Francônia vai pegar ali Würzburg, até algumas coisas que não são da Rota Romântica, mas ali para o leste, Bamberg, por exemplo. E o sul da Rota Romântica já não é mais a Francônia, né? Ele vai pegar já a região dos Alpes, mas, enfim, historicamente, essa era a chamada região da Francônia, que tem vinhos muito bons. E tem até uma curiosidade, né? Que o vinho da Francônia ele é envasado numa garrafinha assim meio redondinha, a Boxbeutel. Então, se você comprar um vinho lá em Würzburg, você vai conhecer essa garrafinha. Enquanto você está falando, eu já aproveitei para mostrar rapidamente também aqui a ponte, né? Que são Exato. 12 estátuas, né? Que é um dos pontos altos, como você falou. Aqui você vê um pouco do centro da cidade com a Catedral de St. Kilian a partir da ponte, né? Quer dizer, de um São... lado, a ponte divide a cidade em duas, não é isso? Então, de um lado tem aquele É, centrinho, é, a Marketplatz, e do outro lado é a é. Fortaleza, a Marienberg, né? Exatamente. Aqui. E é uma curiosidade, porque né, a igreja de São Kiliano, né, o Kilian, que era irlandês, vocês vão encontrar numa viagem à Alemanha muitas igrejas com nomes de santos que são pouco conhecidos, né? Então, uma delas, por exemplo, é o São Kiliano, que foi martirizado, né, ao levar o cristianismo ali para a região. Então, é o nome da igreja, uma das principais É igrejas essa que a da cidade. gente, essa lá do alto da Marienberg, da Fortaleza, a gente tem uma boa Você já visão do consegue centro ver. da cidade, É, né? E aí a Sanquilha é essa que aparece na foto, né? Aí também dá para ver, é um residência, né? Se não me engano, que exatamente. também aparece. É. E aqui, como você falou, é a Marienberg, que é essa fortaleza. Lá dentro acho que tem dois museus e uma igreja, se não me engano, né? Tem a igreja do Closter, exatamente. E essa é uma outra igreja que tem no centrinho da cidade também, que é bem bacana.
Sim, então Würzburg, na verdade, é uma cidade que eu digo assim, se você tem tempo para conhecer várias cidades, Würzburg é uma cidade para você passar, passear, se tiver tempo para fazer esses passeios na cidade, vale a pena. Não necessariamente pernoitar, né? Assim, a não ser que vai depender muito do. Aí realmente vai depender muito do trajeto que você fizer, né? Então, nesse caso, é uma coisa de analisar cada viagem. Mas é uma cidade muito agradável e, assim, é muito comum quando você passa ali na ponte, né? Na ponte do Rio Meno, ver as pessoas tomando vinho, conversando. Isso faz muito parte da cultura de Würzburg, né? Ali por causa da produção dos vinhos. Exatamente. Essa coisa dos vinhos é forte nessa região, né? Eu Bastante. até botei aí uma foto também. Eu vi que outro dia você fez uma live sobre comida, né, típicas Ah, alemães. E a gente vê muito isso nas vitrines lá, né? Os embutidos, né? É bem comum também. sim, sim, sim. Bem, de Würzburg, né? A gente foi para Rothenburg ob der Tauber, que acho que depois do castelo é o outro ponto assim mais icônico, né? É, Da rota romântica, né? Que todo é. mundo quer conhecer. Uma cidade de contos de fadas. Na verdade, assim, eu acho até curioso comentar isso pelo seguinte: tem muitos lugares que são famosos, aparecem em muitos roteiros, mas aí quando você chega lá, né, você sabe que, nossa, mas era isso aqui, né? Você fica meio decepcionado. E Rotemburgo é um caso curioso, porque é uma cidade muito conhecida, mas faz jus à fama, e é uma cidade que vale a pena realmente visitar. Por quê, né? A muralha, né, ao redor de Rotemburgo de Tauber é muito bem preservada. Você pode caminhar, inclusive, por um trecho da muralha. Então, assim, Rotenburg ob der Tauber não é só aquela cidadezinha ali medieval, né? Tem um pouco os arredores, que já é uma parte mais moderna, mas o legal é você ficar ali na parte medieval. E é uma cidade que ela é preservada, ela parou no tempo justamente porque ela empobreceu. Ela, durante a Guerra dos 30 Anos, ela se aliou ao lado dos protestantes, ela se endividou durante a guerra e à medida que as outras cidades, né, como Nuremberg, Würzburg, né, Munique, foram crescendo, ela não desenvolveu. Então, ela foi permanecendo naquela cidadezinha medieval ali ao longo do tempo. E aí, já no século XIX, quando começa esse interesse, né, você tem um movimento romântico, que começa esse interesse pelas coisas medievais. Rotenburg ob der Tauber, então, ganha, na época, a sua ferrovia, né, a linha de trem, e as pessoas começam a visitar por curiosidade. E aí começam a dizer, nossa, tem um paraíso medieval na Alemanha. Quer dizer, era no século XIX, o que era medieval já era antigo, né? E aí a cidade começa, então, a virar um ponto turístico na Alemanha, né? Essa cidade que ficou parada no tempo. Então, vale muito a pena. E o que é legal em Rotemburgo, eu acho que vale a pena comentar, os hotéis são nesse estilo, né? Eles vão seguir essas casinhas que são patrimônio histórico e até o próprio padrão das vitrines, você não vê aqueles letreiros luminosos. É tudo feito mesmo para harmonizar e combinar ali com o patrimônio histórico. É, eu fiquei no centro e eu acho que faz muita diferença, porque tem muito aquele ar, Rotemburgo tem muito aquele ar medieval. E o que é interessante é que durante o dia tem muito turista, dependendo da época do ano, devem ter hordas de turistas até. Eu já fui no verão e no inverno. No verão realmente é mais cheio. E Sim, chega de noite, a cidade se esvazia e ela fica toda para você. Então, você está ali no exato. centro, poder andar. E uma É, curiosidade aqui nessa foto que eu estou mostrando é que dizem que essa daí é a esquina, né, mais fotografada de é toda a Europa. o Plum Line, certamente A Plum Line. certamente E aí é tem muito fotos fotografada. de dia e de noite, no inverno e no verão. Aqui no É, verão, onde a cidade fica toda florida, e no inverno, onde ela fica toda enfeitada para o Natal, né? é, é. Realmente. Aqui é a E Praça Central, com a prefeitura à esquerda, né? exatamente. E E isso que você comentou da cidade, ter a cidade toda para você, eu acho que você descreveu muito bem. Porque em Rotemburgo de Tauber você é muito gostoso você caminhar à noite. Assim, a cidade está toda vazia, é cheia de becos, mas é um lugar extremamente seguro, né? Assim, as grandes cidades, né? Assim, no geral, a Alemanha é muito segura, mas Rotemburgo é mais ainda. Porque é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, então você ter esse luxo de caminhar sozinho ali, aproveitando aquelas vielas, é uma viagem no tempo, realmente. é, E você comentou sobre exatamente.
Natal, a cidade também tem a loja da Kette Wolfart, né? Que é a sede, a matriz, digamos, da Kette Wolfart, que é a loja onde é Natal o ano inteiro, né? É a marca, né? Depois eles abriram outras filiais pela Alemanha, mas a matriz é ali em Rothenburg ob der Tauber. Aqui, aproveitando, essa foto que eu estou Ah, muito mostrando legal. com o Night Watcher, né? Que eles chamam, que É, seria o vigia noturno da cidade, que na época medieval é, seria a pessoa que faz a ronda na exatamente. cidade e observa, como ela é murada, para você também, no alto, assim, para você observar se vai ter alguma invasão, alguma coisa assim, né? E você pode fazer o tour com esse cara, ele vai andando pela cidade explicando todos os detalhes, né? Muito É, interessante esse tour com a ele. E noite. aqui eu mostrei também um pouco das muralhas, né? Por fora. Aqui ela tem vários portões desse tipo, né? Várias torres medievais e portões. Aqui desse lugar tem uma vista muito bonita também da Que é o cidade. Jardim do Castelo. Exatamente. Aqui tem um visual também dali. E você mencionou aí a loja de Natal, que é a Kat Wolfhart, né? Aqui tem Exatamente. uma foto. Eu estava com um vídeo dela, mas eu não sei onde é que foi parar o vídeo. Eu botei Ah, aqui. que pena. Eu vou ver se eu acho ainda durante a live. Em frente a ela fica esse carro estacionado. Na verdade, na cidade tem umas 3 lojas dela. Tem uma que é a maior, grande, tem até um Que é tipo museu, né? vilarejo de Natal, é. É, é muito linda. Dá para ficar horas lá dentro, né? Se você quiser passar o dia inteiro lá dentro da loja, você passa, né? E E tem é aqueles enfeites muito característicos da Alemanha, né? Artesanais, de madeira. Então, assim, é muito interessante é, o passeio na loja. É um assim, passeio, eu acho, né? exatamente. Até quem não é de comprar souvenir acaba comprando alguma coisa lá, porque tem muita coisa feita à mão, artesanato alemão mesmo. Então, as coisas são de muita qualidade. Tem algumas coisas inusitadas, né? O bonequinho que solta fumacinha, enfim, tem várias coisas. Então, é bem curioso. Eu só queria mostrar uma coisa, Andréia, que eu, assim, para quem tiver interesse, né? Ao longo da Rota Romântica, vocês vão encontrar, mas principalmente em Rothenburg ob der Tauber, muito da obra de um escultor alemão que viveu no século XVI, que é o Tilman Riemenschneider. Ele trabalhou muito nessa região, né? Então, na Franconia. Então, vocês vão encontrar muitas coisas dele nessa região. E em Rothenburg ob der Tauber, fica na igreja de São Tiago, né? Fica esse altar aqui lindíssimo, cravado em madeira, né? Entalhado em madeira, que é o altar do sangue de Cristo. Então, tem ali a última ceia. Então, vale muito a pena. Em Würzburg também tem obras dele. Ele trabalhava principalmente com madeira e pedra. Então, para quem gosta de arte, para quem gosta de arte sacra, é um trabalho maravilhoso, vale a pena. Realmente é muito bonito. É uma cidade, né, que vale a pena você gastar um tempo lá, porque Vale. ela tá no imaginário das pessoas quando a gente fala em rota romântica, não tem muito jeito, né? Mas Inclusive vale a dizem, pena. né? Tem uma lenda aí que o Walt Disney se inspirou nela para fazer o Pois é, Pinóquio. ali no Plon lá é aquelas casinhas, mas isso não é confirmado, né? Mas a mesma coisa no Neuschwanstein, depois a gente pode até voltar nesse assunto aí, né, do Castelo da Cinderela. Aí eu achei aqui o vídeo da loja. Ah, que lindo. É um vídeo bem curtinho mesmo, mas é da entrada, né? Porque, na verdade, a gente não pode filmar nem tirar fotografia dentro da loja. É. Então, isso daí é bem na entrada, assim, que aí tudo bem, eles permitem, aí a gente consegue. Tem o Museu do Natal também, que você vai ver Tem. como eram, meio que a história dos enfeites de Natal, você vai ver como eram os enfeites de Natal no século XIX, as árvores mais antigas, né? Como começa esse costume dos enfeites de Natal. Sim. Bem, vamos agora passar aqui para a nossa próxima aventura na Rota Romântica, Eu né? também estou aqui com um programinha aqui. Aqui eu botei uma coisa que é Ah, muito típica lá de comer, né? Você sabe a falar o nome desse bola de negócio? Porque eu não sei. Schneeball, que é a Schneeballen. bola de
né? A bola de neve, que é um doce. Vocês vão encontrar muito esse doce em Rotenburg de Tauber, ali Heidelberg, né? Indo um pouco mais até para o oeste, mas é uma coisa mais característica do sul, meio sul da Alemanha, que basicamente é uma massinha de farinha, né? Muito simples, só que ela é tipo um novelo com essa massa, se faz tipo um novelo e ela é frita, né? Dentro de uma bolinha. E a versão original é servida com açúcar e canela por cima. Só que vocês estão vendo aí na foto que tem vários tipos, né? Tem com chocolate, tem só com açúcar. Uma curiosidade é que eu já tive aqui viajantes de Santa Catarina que me disseram que esse doce parece muito um doce local de lá chamado cueca virada. Eu não conheço esse doce, mas assim, quem experimentou falou assim, nossa, parece muito esse doce. Esse eu nunca ouvi falar. Mas você eu gostou cheguei a... Não faz muito. Eu acho que eles têm doces melhores na Alemanha, né? Assim, eu também não gosto. Não vou dizer que é ruim, mas assim, eu não sou fã, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que você tem que experimentar. Tem gente que ama, né? É um doce muito simples, né? Quem ama Exatamente. doce, então tem que experimentar. E tem vários tipos, como a gente vê aí, né? De repente não gosta de um, gosta mais de outro e tal. Exato. Enfim. A próxima cidade que eu parei foi Dinkelsburg. Não sei falar direito. Você tá boa na pronúncia. Dizem que tem umas classificações aí, na França tem muito isso também, os mais belos vilarejos da Alemanha, né? E aí dizem que, assim como em Rotenburg, Dinkelsburg também estaria nessa classificação também. Eu achei muito bonita, tem um centro medieval bem preservado, né? Gostei bastante. Sim, sim. E tem muitas muralhas. Para quem gosta dessa arquitetura, né? Assim, o fim da idade, pega até um pouco o fim da Idade Média ali também. Tanto Dinkelsburg, Nördlingen, em outras cidades até que nós vamos falar, mas assim, a Rota Romântica ela vai oferecer muito dessa arquitetura, essas muralhas medievais bem preservadas, essas torres, né? A gente vê nos filmes, né? Mas não vê como eram, né? As reais. Então, essas torres, as igrejas também vale muito a pena ver, porque na Rota Romântica você vai encontrar tanto as igrejas barrocas, católicas, que são muito características da Baviera, quanto igrejas anteriores a esse período, algumas igrejas do Gótico Tardio, por exemplo, que eram igrejas católicas e depois foram convertidas em igrejas protestantes após a Guerra dos 30 Anos. Algumas foram mantidas como igrejas católicas. Então, você também tem essa diversidade na arquitetura das igrejas também. Eu gostei muito da cidade, realmente. A foto não está dando para ver direito, porque aí mostra melhor as fotos que estão deitadas. E para você pegar uma torre desse tamanho, só dá para tirar uma foto em pé. Né? Mas eu vi que são 16 torres, né? E 4 portões. E ainda está bem preservado também. Realmente é uma graça. E do lá, o que é curioso é que aí logo na saída de um desses portões tem ali um museu da terceira dimensão. Né? Um museu pequeno, um museu que você faz rapidamente, mas é um museu que diverte, né? E no meu caso, quando eu fiz a viagem, eu estava com os meus filhos, né? Uhum. Então, imagina, eu levei meus 2 filhos quase adolescentes para uma viagem na Rota Romântica. Então, eu fiquei pensando, o que eles vão fazer? O que eles vão curtir lá, né? Então, eu acho que a Rota Romântica é legal por isso, porque você consegue adaptar ela para todas as idades, né? É claro, você vai botar mais foco em algumas coisas ou mais foco em outras também, dependendo da época do ano. Né? Então, eu procurei encaixar em alguns momentos da viagem coisas que pudessem ser do interesse, até porque eles são meninos. Aí o menino não tem tanto aquela coisa do conto de fadas, do romantismo, dos castelos, né? Que as meninas teriam. Então, assim, esse museu aí distraiu bem a atenção deles nesse dia, porque era um dia, assim, com várias cidadezinhas bonitas, medievais, mas que, né, acaba que não atrai tanto. Então, eu acho que foi um programa legal para adultos e crianças, porque a gente se divertiu aí, riu a beça nesse museu.
Quando você passa do lado de fora do museu, você já vê, né? Ali tem o cubo, tem o dragãozinho, né? Então já é uma coisa que chama a atenção de quem, enfim, chega ou entra na cidade, que você já vê no jardim algumas peças, as pessoas perguntam o que que é isso. Aí logo ali tá aquela casinha, né? Pequenininha, mas é um museu, é bem legal. É. Então, de lá nós fomos para uma cidade chamada Nordlingen. Essa cidade ela também é uma graça de cidade, né? Era verão, então tinha esse meio que tipo um chafariz aí na Praça Central. As crianças se divertiram porque estava muito quente também. É. Mas a característica dela é a história do meteorito, né? Pois a cidade de Nördlingen foi construída dentro da cratera, né, da marca da cratera ali formada pela queda de um meteoro há milhões de anos. E aí, na década de 70, até alguns astronautas, foi da Apollo 14 e da Apollo 17, né, chegaram a fazer alguns treinamentos ali na região. Só que da queda desse meteorito, né, foi o impacto causou, a pressão do impacto, né? Ela causa como se fala, é um minério que é presente no solo ali da região, chamado impactita. Ele é levemente brilhoso. Então, se você olhar no sol, as pedras dos paralelepípedos, da própria igreja, vocês vão ver que tem como se fosse um brilhozinho, um glitter, né? Porque boa parte da cidade foi construída com esse mineral. Pois é, eu até tirei uma foto aí do mapa da cidade para a gente ver. Ela é bem redondinha, É, né? fica bem evidente isso olhando o mapa. Isso. E é muito bem preservada também. Pelo que eu vi aqui, esse meteorito caiu lá há 15 milhões de anos atrás. Quer dizer, É, tem tempo, né? E a cratera tem mais de 1 quilômetro de largura, né? É uma das crateras mais estudadas no mundo. Bate um pouco com o que você está falando, né? Que até os astronautas já é, estiveram lá, né? exatamente. E Nordling, Então, apesar de ser uma cidade assim pequenininha, né? Você até acaba, quando você vê outra cidade da Rota Romântica, você faz uma certa analogia com Winkelsburg, por exemplo. Mas é uma cidade que foi muito importante na história da Guerra dos 30 Anos, né? Que foi essa guerra que marcou a história na época não era Alemanha, era o Sacro Império Romano Germânico. E por causa da Batalha de Nördlingen, né? Principalmente com os suecos. E aí, na época, metade da população da cidade foi dizimada. E a cidade só volta a recuperar essa população já no século XX. Então, assim, foram 2 séculos e meio para recuperar a população que ela tinha antes da Guerra dos 30 Anos. é. Tem aí algumas coisas que eu acho muito interessantes quando eu viajo pela Alemanha. Eu acho que a Alemanha, ela mistura natureza, ela mistura história, ela É, mistura cultura, é, né? Assim, a história da Alemanha é muito rica e muito forte também, né? Impactou muito em várias cidades que foram destruídas e reconstruídas, na vida da população, enfim. E, e eles vão colocando marcos nas cidades, simbolizando essas questões. Por exemplo, essa fonte mesmo que está aí. Pelo que eu estava me relembrando aqui, né, ela foi uma fonte construída no fim da Guerra Franco-Prussiana, que marcou o início do Império Germânico, que também era o que você estava falando aí. Então, as cidades têm muito essa mistura. Ela vem da época medieval, depois ela tem uma característica, sei lá, já mais recente, aí foi um pedaço destruído pela guerra, reconstruíram, aí colocaram uma fonte que simbolizou alguma coisa. Então, assim, é muito rico em história, né? Eu acho isso, assim, muito bacana. Realmente, você pode viajar pela Alemanha e enxergar com os olhos que você quiser ver. Se você não quiser estar preocupado com história, não quiser saber nada, você vai aproveitar de alguma outra forma, com as maravilhas medievais, com a natureza bonita. Se você tiver interessado em história, não vai faltar assunto. certamente. Então, isso é uma coisa que realmente eu gosto muito. Então, aí tem mais umas fotos de Nordlingen. Aqui tem uma foto minha com meu marido. Ah, que Infelizmente, não dá legal. para ver direito, porque essa igreja aí atrás, ela tem essa torre chamada Daniel, né? Daniel. Daniel, por causa de um versículo da Bíblia de Daniel. Então, na verdade, é a igreja de São Jorge, mas o nome da torre
enfim, ganhou esse apelido, né? De Daniel, então é como eles chamam a torre da igreja da cidade. E E que complementando eu o que vi. você falou, por favor. Não, é só para fechar esse negócio da igreja, que eu vi que ela foi construída com pedras do meteorito. Não sei se isso é verdade ou não, porque, quer Sim, dizer, eles ainda encontram pedras do meteorito por aí, devem encontrar, né? tanto ali, se você escavar, né, a cidade, você ainda vai encontrar muito desse material. Então, a igreja, na época que foi construída, foi utilizado esse material. Por isso que você vê, como eu mencionei, né, nos paralelepípedos, em algumas construções, nas laterais de algumas construções, principalmente na igreja. Então, dependendo da... Se você olhar ali contra o sol, você vai ver que algumas partes da igreja tem esse brilho leve da impactita. Aí tem até algumas chamadas que são engraçadas, né? Assim, a cidade que é construída com diamantes, né? Mas tecnicamente, tá. Você ia completar alguma coisa quando eu te interrompia. Não, imagina, eu só ia falar isso, né? Que realmente a Alemanha é um destino muito completo, assim. A gente só tá falando aqui de rota romântica e já rende um monte de coisa, né? E assim, apesar de ser um país bem pequeno, né? Comparado com o Brasil em território, mas você vai encontrar paisagens diversas, a natureza, você vai ter o norte, que é mais plano, o sul com as montanhas, a gastronomia muito farta, come-se muito bem. Então é um destino bastante completo para viagem. Eu gosto muito. Aqui ainda é o final de Nordlingen. Essa não ficou muito boa, mas acho que é a prefeitura da cidade. Enfim, são uns prédios muito bonitos, né, que tem lá. Esse daqui tem uma outra Era fonte na frente, que é meio diferente. que é mais moderninha e hoje é um hotel, né? Era um mosteiro no passado, hoje é utilizado como hotel, tem um restaurante ali também. Muito legal. E aí, a próxima cidade, esse dia foi um dia intenso, a gente, né, fez acho que 3 cidadezinhas, mas a próxima é uma cidade chamada Donauwörth, que eu gostei muito também. Eu achei ela interessante. Ela parece um pouco menos medieval, mas quando você vai ler, não é bem assim. Ela é bem antiga também, mas que foi Também. toda destruída na guerra e reconstruída, né? Pelo menos foi o que eu li, pelo que eu vi aqui. Parece que foi fundada pelos pescadores em 500 DC. É Quer dizer, uma o que a gente chama hoje de rota romântica, né? Só ganha esse nome rota romântica mesmo, já no século XX, nos anos 50, porque a Alemanha ficou com a imagem muito manchada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, como essa parte da Alemanha ficava na Alemanha Ocidental, então podia receber os turistas normalmente, então houve essa ideia de vamos chamar essa rota de rota romântica para atrair, né, dar esse ar romântico, né, para os viajantes. Mas o que a gente conhece hoje como esse trajeto da rota romântica, ele é muito baseado numa via de comércio, numa via, na verdade, que já havia sido ocupada até pelos romanos, já há cerca de 2000 anos. Então, e depois, na Idade Média, torna-se uma via importante de comércio. Tanto que algumas cidades da Rota Romântica cresceram e prosperaram à base do comércio, né? Principalmente quando a gente fala comércio acima dos Alpes, né? Porque os Alpes era uma fronteira difícil de você transpor. Então, Augsburg, por exemplo, a própria Dinkelsburg. Então, são cidades que cresceram com esse comércio, com as é, atividades, né, que eram exploradas ali. essa cidade, pelo que eu vi, ela se iniciou numa ilha que tem, né, que passa nesse Rio Vornitz, que em algum momento ele se junta com o Danúbio, né? Tanto que o nome Donau é Danúbio, né, em alemão. Isso. E essa daqui é a ilha que a gente vê, e também tem uns portões, assim como esse que aparece ali ao fundo, né? Que ali você está saindo da ilha e entrando na cidade, naquela Uhum. rua principal que eu estava mostrando. Aí é a prefeitura, mas não está dando para ver direito. E aí, de novo, é a cidade. Uma cidade muito agradável, muito bacana, eu gostei muito. E aí, nesse ponto da rota, eu fiz um desviozinho rápido de um dia e fui até a Legoland, né? Ah, Como eu falei, eu tinha que, né, incluir algumas coisinhas aí para animar os garotos e, enfim, a Legoland não é na Rota Romântica, mas é 1 hora de distância ali da onde eu estava, mas nas estradas da Alemanha a gente vai super rápido, passa o dia, é um programa bem legal para relaxar, distrair, rir um pouco, né? Os brinquedos são leves, não são brinquedos pesados, porque Legoland tem essa característica um pouco para crianças menores.
E o que eu acho muito interessante é que tem uma área da Legoland, né, que eles mostram vários monumentos feitos em Lego. Né? Um deles é o Neuschwanstein, que é o castelo da Rota Romântica. E tem vários da Alemanha, tem muitos da Alemanha, tem o Allianz Arena. É muito impressionante como é que eles fazem aquilo, né? Eu fiquei realmente boca aberta, porque é perfeito a montagem com o Lego que eles fazem ali. Então, é uma atração do parque também. Aí, depois de dar essa desviada, a gente foi para essa cidade chamada Landsberg am Lech, que é à beira do rio Lech, não sei como é que fala. Lech, já é um outro afluente do Danúbio. E assim, todas as cidades são lindas, né? Mas eu achei essa cidade com clima, uma luz, eu não sei o que era, alegre, animada, bares, assim, um movimento. É uma cidade antiga como as outras, mas tinha uma vibração que eu achei incrível. Olha, engraçado, eu acho a mesma coisa de Landsberg. E eu também não sei dizer o que é, não sei se é a disposição, porque normalmente, né, você tem aquele centro histórico, a Altstadt, né? Ali, aquele centrinho, você tem tudo ao redor, os arredores crescendo. Então, Landsberg, você tem ali aquela avenida principal, com a igreja, a praça, e logo, andando um pouquinho, você já está na beira do rio. Você tem até aquelas antigas casinhas dos pescadores, você tem... ali o rio é muito forte, né? Você tem até aí as cascatas. Então, não sei se também essa coisa do movimento, do barulho, da água. Eu acho uma cidade também especial. Eu achei vibrante e as pessoas tomam banho nesse rio no verão, né? Eu vi gente ali, tem uns trechos em que ele é um pouco mais calmo. Mas assim, é uma cidade muito muito bacana, assim, uma energia muito boa. Também tem suas torres, também é murada, tem suas torres medievais. Inclusive, pelo que eu vi aqui, a história de Rapunzel foi baseada numa dessas torres. Pois não sei se é verdade, mas tem essa lenda mística, diz. né, que tem uma outra cidade mais no meio da Alemanha, né, na Rota dos Contos de Fadas, que se diz a cidade da Rapunzel, e Landsberg tem também essa questão da torre, que teria inspirado a história da Rapunzel. Tem essa rixa. E uma coisa interessante em Landsberg é que vocês vão ver casas já... Os prédios são um pouco maiores do que nas cidadezinhas anteriores. Dinkelsburg também tem umas casas maiores, mas Landsberg, você já vai começar a ver um pouco da evolução, né, das construções. Bem, já estamos avançando no horário. Aqui eu não falei sobre Augsburg, né, que é uma cidade no centro da Rota Romântica, já maior. Eu acabei não indo, eu priorizei cidades menores. Essa é uma foto de um prédio de lá. Mas fica aí como dica, né, para, enfim, para quem quiser. É uma cidade grande, né? A terceira maior cidade da Baviera. Assim, se você quer uma cidade com mais opções, enfim, de tudo, né? Até com mais hotéis, mas também tem mais pessoas, uma cidade mais populosa. Augsburg é uma boa opção. Bem, aí chegamos aqui à última cidade da Rota Romântica, ou primeira, né? Dependendo de como você faz. Sim. Mas, assim, não menos importante, muito pelo contrário, é uma das mais, né, esperadas, que é Füssen. Füssen, né, a porta de entrada para visita aos castelos aí né, aqueles que povoam o nosso imaginário, o castelo no qual o Walt Disney se inspirou para fazer o castelo da Disney World, enfim, que é Füssen. Na verdade, os castelos não ficam em Füssen, né? Eles ficam em Schwangau, que é um lugarejo, né? Uma vilazinha do lado de Füssen. Exatamente. Mas Füssen tem mais infraestrutura. Exato, exato. Tem até hotéis ali, né, em Schwangau mesmo, mas se você quer ficar muito perto do castelo, e Füssen seria a mais próxima, tem um pouco mais de estrutura. A cidade também é uma gracinha para você caminhar ali no centro de Füssen, né? Você tem a igreja de Sandmann, ali um pouco mais no alto da cidade, também pode caminhar na beira do rio Lech. Ali em Füssen tem também um castelo, né? Tem um castelo e uma abadia, seria, exatamente. Que você falou, né? A abadia de Saint-Mang, alguma coisa assim. Isso. E o castelo é o Schloss Hohen, né? Acho que é isso o nome. Hohenschloss, alguma coisa assim. Hohenschloss.
É. Então, aqui é o centrinho de Fussen, lá atrás dá para ver. Eu fui no verão, né? No verão você vê mais ou menos, está aqui iluminado, escurece 10 da noite. No inverno, um tempo É, mais fechado, mais nublado e escurece cedo. Os dias são bem mais curtos, né? Aqui foi no é, inverno, de noite. é o que nós Essa estamos ponte passando aqui agora. Anoitecendo já às 10 e pouco da noite e é, o dia começa às 4:30 da manhã. no verão é um período muito bom, porque os dias são mais longos, mas em compensação Isso. são bem mais quentes e fica, a viagem é mais cansativa um pouco, né? Você acaba esticando, mas todos os períodos, eu fui no verão e no inverno, eu não sei dizer qual que eu gostei mais. No verão é tudo lindo, florido, no inverno é tudo enfeitado de Natal, é muito bonito É, também. Aqui, essa ponte é a ponte sobre o Rio Leste, né? Que passa também em Fussen, vem lá de Landsberg, como a gente viu. E você vê ali ao longe, aqui é a Abadia de Samang, né, com o castelo ao fundo. E aqui é o Rio Leste, né, que ele passa do lado da cidade, tem uma cor, a cor da água é é, maravilhosa, né? é. Não é Photoshop, né? Mas deve ser geladíssima, porque é água dos Alpes, né? Não sei. Dependendo da época do ano, é bem gelada. E é uma vista muito É, especial, né? Quando você está entrando na cidade, ali na ponte, vê ali o rio com essas quedas d'água, né? Aquela água turquesa, é lindo demais. é. Bem, aí a gente chega aqui ao momento mais esperado, né? O castelo mais fotogênico do mundo, que é o Exatamente. Neuschwanstein. Realmente é um castelo muito bonito. E agora tem que ter um certo planejamento, né, para visitar esse castelo, eu acho. Tem. Tem que se organizar com antecedência, não é? Por exemplo, essa ponte, né? Aquela foto foi tirada dessa ponte, É, Marienbrook. a ponte fica lotada porque justamente daí que você tem aquele ângulo completo, né, do Neuschwanstein. Exatamente. E realmente, como você falou, tem que chegar com uma antecedência, tem que ser bem planejadinho, porque senão você vai acabar não aproveitando, vai gastar muito tempo e não vai aproveitar. Exatamente. Porque para você chegar até. O castelo fica no alto, então para você chegar até lá em cima, exige uma logística, né? Existem Exatamente. maneiras para você chegar lá, né? Pode ser a pé, pode ser de charrete, pode ser de ônibus, Ônibus, mas você tem que se planejar, porque tem hora para tudo, tem hora para entrar no é, castelo, tem hora para andar, pegar o ônibus, ou a charrete demora a passar. Quando eu fui no Neuschwanstein, eu subi de ônibus. Era uhum, verão, estava cheio, com movimento e tal. E o ônibus ele também não vai até a boca do castelo. Isso é que é importante saber, né? Ele é, para nessa ponte, né? E aí de lá a gente caminha, o que é ótimo, porque é uma trilha que é uma delícia, né? Você vai vendo as paisagens, né? Aqui é a vista lá de cima, né? E aqui é andando, já sair da ponte e andando em direção ao castelo. Então, até por exemplo, o ônibus tem horário, dependendo da época do ano. Se você tem uma pessoa com uma certa dificuldade de locomoção, também tem que chegar com uma antecedência, porque tem uma subidinha, né? Então tem que ser exatamente. Tem bem planejado. fila Agora para o sim, ônibus. Tem fila para o também. ônibus, Pode ter, né? Você tem que Agora reservar o castelo com antecedência, né? tem. Mas o Agora tem castelo, até ele fila fica para numa. na ponte. Oi? Às vezes tem até fila na ponte Tem fila na para tirar ponte. foto. Isso quando a ponte não está fechada, porque a ponte Também tem isso. fecha, né? Quando venta muito no inverno, tem uma chance dela não estar aberta, né? E agora, o lugar onde o castelo está localizado realmente é um lugar de sonho, porque tem os Alpes, tem esses lagos maravilhosos. Aí na foto a gente está vendo o Alpsee, né? Que é É. aos pés ali Que é o mais enfim, próximo ali do palácio. do centrinho, exatamente. Então, assim, o visual é muito bonito. E de lá do Neuschwanstein, a gente vê o segundo castelo, que é o Hochschwangau, né? Que É, é esse que a gente vê aí também. Com o porque lago que está atrás dele é o outro, é o Chivanzé, né? Chivanzé. o Ludwig II, o rei Ludwig II, ele frequentava muito esse palácio menor, né? Que é o Hohenspangau, quando era criança. E ele era muito apaixonado pela história medieval, aquelas histórias idealizadas de heróis, lendas, né? Então ele idealizava isso de um dia construir um castelo aos moldes de um castelo medieval
nesse penhasco que ele já conhecia ali a região de quando era criança, né? Então, e é curioso porque o Neuschwanstein, ele foi idealizado para ser uma residência, um local de reclusão do rei Ludwig II. E aí, quando ele falece, o palácio nem estava ainda totalmente terminado. Algum tempo depois, ele começa a ser aberto ao público. E hoje é uma das maiores atrações, mais visitadas da Alemanha, né? Se você considerar as atrações com entrada paga, é a mais visitada da Alemanha. E é muito bonito mesmo. Inclusive, não pode tirar foto lá dentro, né? Talvez acho que só na cozinha. Mas, enfim, Depois que termina tudo. lá do alto tem uma vista muito bonita, né? Eu andei mostrando aí as fotos, enfim. Realmente é um visual lindo da região. E aqui a gente vê também o outro castelo, que é o Hochschwangau, que eu visitei no inverno. Agora, nesse inverno, as paisagens já são bem diferentes. Aqui a vista do alto do Hochschwangau. Ele é um castelo mais baixo, né? Ele fica do lado do Alpsee, né? E ali em frente é o Museu dos Reis da Bavária, né? Que também é uma outra opção. Isso que eu ia comentar, porque às vezes as pessoas vão, né, só para ver o Neuschwanstein, mas assim, se tiver tempo, vê também. Visita também Hohenschwangau, é interessante. O museu ali com os reis da Baviera também, porque, enfim, tudo faz parte. Se você se interessa pela história da Baviera, enfim, do rei Ludwig II, vale a pena fazer. Se tem um pouquinho mais de tempo, vale a pena também fazer esses outros palácios. Eu visitei os dois castelos e realmente eu achei ambos muito bonitos. Quando eu fui no verão, eu fui só num, né? Pela aquela história de eu estar com os meninos e tal. Mas Sim. quando eu voltei no inverno, aí eu não fui no Neuschwanstein, porque foi na semana entre o Natal e o Ano Novo. E assim, tinha que reservar com muitíssima antecedência, a época mais cheia. E aí eu consegui reservar o Hochschwangau. Essa foto é uma vista do Neuschwanstein a partir do Hochschwangau. Muito bonita. Né? Muito bonito. E aqui é uma foto do Hochschwangau a partir do Museu dos Reis da Baviera, aquele que a gente viu lá de cima. Né? Lindo também. E aí tem Exatamente. E aqui é o Alpsee, né? Que é o lago que fica do lado do castelo, que é muito bonito também. Águas cristalinas. Eu acho assim, eu como estava com os meninos, eu aproveitei o momento para fazer um passeio no lago. Tem um visual bonito lá do lago para o castelo também, para ambos os castelos, inclusive. E o lago é uma distração no verão, né? Porque apesar de ser águas dos Alpes, elas esquentam no verão, né? Inclusive, eles têm até o horário certo do pico do calor, 3 da tarde, assim, é alguma coisa assim, que a água está mais quente. É isso? Se você quiser fazer, né, participar dessas. Opa, deu uma travada aqui. Deu uma travada, mas voltou. Então, se você pegar uma época assim bem quente, né, dias contínuos de muito calor, a parte mais próxima ali da beira, a água vai estar um pouco mais quentinha. Mas é claro que à medida que você entra, vai afundando, de repente você tem aquele choque, assim, a água vai ficando mais, né, vai ficando não, fica mais fria de repente. Mas vale muito a pena, é muito gostoso, mesmo que você não nade no lago, mas fazer um passeio de barco, pedalinho, é muito legal. Exatamente. Ele tem uma espécie de prainha, né, ali no entorno, com uns pedriscos e tudo. E tem também uma base náutica, onde eles alugam pedalinho, barco a remo. Então, e mesmo para a pessoa que não vai, sei lá, pessoas mais assim com mais idade, que não estejam na vibe, ou que estejam com pressa, né, né, não tem esse tempo de ficar ali relaxando no lago, vale um passeio ali em volta rapidinho, porque é bonito, realmente vale a pena olhar. Aqui já é a paisagem dele no inverno, né? Já muda bastante. Bonito também, mas dramática, na verdade, né? Aí, você chegou a pegar neve nessa sua... Só perguntar se você chegou a pegar algum dia com neve nessa sua viagem? Não peguei neve. Eu queria muito ter visto castelo com neve, porque eu já vi fotos, né, dele cheio de neve, muito bonito. Mas eu não peguei. Mas eu imagino que seja lindo também. São paisagens completamente diferentes no inverno e no verão, né? Mas ambas muito bonitas. Enfim, eu estou falando do inverno e no verão porque são extremos, né? São estações extremas. Normalmente todo mundo fala, viaja
naquela época que não é nem baixa nem alta temporada. Abril, maio, setembro, claro, sempre são as melhores épocas para viajar, menos cheias e tudo mais. Mas aí a gente pode mostrar que tanto no inverno quanto no verão também tem seus atrativos, mesmo no É, calor do verão e no frio do inverno, sim. até porque são épocas que muitas pessoas só podem viajar porque têm filhos em idade escolar, né? Então, Exatamente, que é o meu julho, caso, tanto né? janeiro, né? É. Bem, aqui, Rafaela, a gente chegou, a gente, né, mostrou um panorama aí da Rota Romântica, um passeio muito legal. E eu acho que dá para conjugar com com outros passeios, porque assim, a Rota Romântica é linda, é bonita, mas tem muitas outras coisas ali no entorno também que É, dá para encaixar, para ver, para conhecer. E eu trouxe algumas coisas aqui para a gente mostrar rapidinho, que a gente ainda tem aí 9 minutos, né? Uma delas é o Castelo Linderhof. Né? Na verdade, eu até estava. Eu peguei ali uma informação de que Fussen ela está na King's Corner, né? Não sei se Königs Corner, alguma coisa assim, que é a junção de três cidades, que seria Chivangal, Fussen e Fronten, alguma coisa assim. E esses dois castelos, quer dizer, isso isso é uma aqui coisa, isso é uma me tira mais curiosidade. forte. Sim. E esses dois castelos, né, eles, enfim, você já explicou mais ou menos como é que eles fizeram. E tem um terceiro castelo, que é o Linderhof, né, que também é do Ludwig, não é isso? E que Isso. seria a residência de verão dele. Isso, o Linderhof ele não está na rota romântica, mas você pode conjugar perfeitamente com a rota romântica, né? Se, por exemplo, você vai fazer ali o Fussen, o Neuschwanstein, você pode sair um pouquinho do caminho e aí você vai pegar Oberamegal e tal, e aí você segue um pouquinho para o Palácio Linderhof, né? Ele era um palácio de caça que depois foi transformado num palácio residencial, é um palácio bem menor do que o Neuschwanstein, ele é praticamente no plano, né? Ele não fica no alto de um penhasco, mas vale muito a visita, tanto na parte interna, ele remete muito aos palácios franceses, principalmente Versalhes, tanto ele Os quanto a jardins Regent. são lindos. Não, maravilhoso. Só, mesmo que você não entre, só os jardins, a parte externa, com as cascatas, as fontes, é maravilhoso. E É. tem também um outro, só para um pequeno parênteses, se quiser ainda seguir a rota do Rei Ludwig, ainda tem o Herrenchiemsee, que fica para o outro lado, no Lago Chiemsee, que esse também foi feito aos moldes de Versalhes. Então, dá para desviar um pouco da rota romântica e fazer outras partes ali da Outras Baviera lindas. atividades. Pois é. Uma das coisas que eu fiz foi ir ao Zugspitz. O Zugspitz, ele é o ponto mais alto da Alemanha, né? Ele fica Isso, ali bem na fronteira com a Áustria, numa cidade chamada Garmisch-Partenkirchen, não sei pronunciar exato. direito. Garmisch-Partenkirchen, É. E foi interessante. A gente foi no verão, tinha neve lá em cima, estava 10 graus, então vocês podem ver que a gente está de bermuda e casaco, né? exato. Você se veste só para subir o Zugspitze. Exatamente. Aí fomos lá porque é, os meninos se distraíram brincando com essas pranchinhas e tem uma vista muito bonita também Olha, de não sei quantos Alpes, de todos os Alpes ali você consegue ver Áustria, né? Alemanha, então enfim. você já vai ver praticamente o lado austríaco, que é Exatamente. bem pertinho da fronteira. É uma vista muito bonita lá de cima. É um passeio que eu acho interessante, bem na base do Zugspitz. É legal também que é para subir você pega um trenzinho, as crianças gostam, e bem na descida tem um outro lago muito bonito também chamado Eibsee, né? Que também tem aluguel de pedalinho, de barco, etc. Né? Um outro lugar de interessante também, uma parada rapidinha, é essa abadia daí, chamada Abadia de Tá? Tal, né? Que eu achei bem bonita. Acho que hoje em dia é um colégio, se não me engano, que funciona aí. Vale a pena, assim, você até tirar mais alguns dias ali nessa base da rota romântica, ali né, perto de Fussen, porque aí dá para fazer tudo isso que você está comentando, porque você está muito perto da Áustria, você tem os lagos, você tem os palácios, então, assim, pegar bem ali, né, explorar bem o sul da Baviera e sair um pouquinho dessa parte da rota romântica. Exatamente.
Aí Uberlândia, essa cidade das Ah, que casas lindo. pintadas, né? Ela é linda. É, Na verdade, a gente vê casas pintadas em várias regiões da Alemanha, mas não nessa quantidade que a gente vê em Uberlândia, né? exato. Todas Essa têm é bem motivo. essa característica dessa região aí, principalmente o Beramegal, né? A Luftelmalerei, que é o nome desses afrescos, né? E vocês vão ver muitos afrescos, principalmente com motivos religiosos, falando da época em que a cidade enfrentou a peste, ou então com passagens da Bíblia. E o Beramegal tem uma coisa muito especial, que é a cada 10 anos a cidade faz a encenação da Paixão de Cristo. E essa encenação, ela é montada somente por moradores da cidade. Então, os atores envolvidos, o pessoal da carpintaria, a produção, todo mundo é dali de Oberamegal. E esse ano aconteceria, né, o espetáculo, mas foi adiado para 2022. É, Então, aí fica a exatamente. oportunidade para você vir em Se 2022. programar, né? Exato. Então, é uma coisa muito especial da cidade. Tem teatro lá da Paixão, né, do Paixãospieler. É. Não, realmente é bonito e são os temas das pinturas normalmente são ou contos de fadas ou cenas bíblicas, não é isso? É Tem muito, também alguns contos de fadas, é verdade. é muito interessante. Isso do lado da Alemanha, no lado da Áustria, ali na fronteira, eu fui também com os meus filhos visitar essa ponte chamada Highline 179. Na época, ela era a ponte suspensa, a maior ponte suspensa do mundo. Hoje em dia já tem uma outra. Mas, enfim, é um parque ali que você até pode fazer caminhadas e você pode atravessar essa ponte. Ela balança um pouco, mas tem uma vista bonita, né? Aqui, eu não sei se o pessoal reparou, aqui nessa foto ela está passando lá em cima, né? É, Ela é alta. E tem um castelo ali, as ruínas de um castelo que dá para visitar. É um passeio rápido, mas curioso, assim, interessante, para quem não tem medo de altura, nada disso. Eu dei uma parada também nesse lago chamado Planzê, que é uma paisagem maravilhosa também. Dá para tomar banho nesse lago, é lindíssimo. As pessoas param ali, entram na água, mergulham. no verão você vê Na muito isso. O pessoal para ali, toma um banho e vai, né? Como quem vai dar um mergulho na praia. Exatamente. E na Áustria, ainda ali perto da Rota Romântica, quem quiser também pode dar uma passada em Innsbruck, né, que é uma estação de esqui na Áustria, mas que no verão também tem paisagens bonitas. Você pode subir também nas montanhas e ver a vista. Já Eu vi. acho que, enfim, a Rota Romântica é um passeio muito rico, né? Você pode ir conjugar com Munique, que é Tá? maravilhosa. Você pode ir a Nuremberg também. Bamberg, E né? Se deixar mais. Bamberg, exatamente. Então, assim, o que não falta é coisa para fazer naquela região, seja no inverno e no verão. É só você adaptar a sua viagem, né? Então, eu Exatamente. acho que é, é- não vai faltar o que ver, o que fazer, porque você pode até, inclusive, tirar uns dias para descansar. Ali na região do Castelo, eu vi que muita gente vai no verão para fazer trekking, para fazer caminhadas nas montanhas, Andar de tem muita bicicleta. natureza, né? Eles têm muito esses termas e spas, esses clubes, né? É, Enfim, os alemães amam fazer essas atividades ao ar livre, até porque nós temos aqui muitos meses, né, de escuridão, de frio. Então, quando começa a primavera, é libertador. Então, as pessoas gostam de ir para esses lugares onde você pode fazer trilha, fazer passeios de bicicleta, né, fazer essas rotas de bicicleta. Então, tem muitas exatamente. atividades assim também. Exatamente. Você pode ficar lá e ficar fazendo bate-volta, fica um dia descansa, tem muitas possibilidades. Olha, tá faltando 1 minuto e meio, né, para encerrar nossa live, mas eu quero te agradecer muito. Eu acho que foi muito rica, né? Eu acho que trouxe assim, muita informação pertinente, muita curiosidade, porque, como eu falei antes, é uma região de muita curiosidade, muita história, muita. Sim. Enfim, povoou o nosso imaginário com contos de fada. A gente até esqueceu de comentar uma curiosidade de Landsberg, né? Que é aquela cidade que eu mais gostei, porque lá foi onde Hitler ficou preso e começou a escrever Minha Luta, né? Aquele E livro dele, enfim. E o campo de concentração que havia ali perto de Landsberg, um dos soldados americanos que estava ali na libertação do campo de concentração era o Tony Bennett. Ele era um dos soldados americanos que estava ali na Caramba, libertação. essa eu não sabia.
Então, assim, tem muito da história, enfim, para a gente ver, estudar e aprender viajando pela Alemanha. Você sempre sai mais rico, né? Quando faz uma viagem dessa, sai inspirado, sai renovado, assim. Eu acho que é uma viagem muito boa. E futuramente, quem sabe, a gente não se encontra ainda para falar de outras regiões da Alemanha, né? Tem Ah, muita eu coisa espero que bonita. sim. Eu agradeço o convite, adorei. E, bem, é uma região maravilhosa. Acho que a gente apresentou umas pinceladas aqui, né, do que tem na Rota Romântica.